Olá você, bem-vindo, bem-vinda à série de vídeos sobre reumatologia. Hoje a gente vai falar do que é a reumatologia, porque ela é uma especialidade muito bacana que a gente vê meio de longe e fica sem entender. A gente olha e pensa que é aquela especialidade médica das doenças estranhas, com nomes estranhos, com exames estranhos, espondilite anquilosante, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, doença de Sjögren, HLA-B24, aquilo tudo vem na nossa cabeça e a gente fica assustado. Então, a gente cria um certo preconceito, acho que é inevitável. Então, ao longo desse vídeo, que é só uma introdução de uma série de vídeos sobre reumatologia, eu quero te explicar o que é reumato, por que ela é desse jeito e te ajudar a construir as caixinhas, porque na medicina eu acho que a gente precisa de colocar os conhecimentos nas caixinhas certas para a gente conseguir consolidar. Se eu te falo uma doença, você tem que saber em qual caixinha de doença você vai guardar essa doença. Então, eu tô te dando agora de presente a caixa da reumatologia. E para entender a caixa da reumatologia, a gente tem que entender agora o que tem várias caixinhas dentro dela, né? O que é cada uma dessas caixinhas. Reumatologia é uma especialidade médica que lida com as doenças inflamatórias do tecido conjuntivo. Então, ela está para ortopedia, parecido com a cardiologia está para a cirurgia cardíaca. Então, é uma doença que lida com inflamações do tecido conjuntivo, independente de onde esse tecido conjuntivo esteja. Então, tem tecido conjuntivo nos nossos vasos, tem tecido conjuntivo nos nossos músculos, nossos ossos, nossas articulações. Então, por isso que é uma especialidade médica tão rica. O que vale para a maior parte das doenças reumáticas é que geralmente elas vão vir com sintomas gerais, elas vão vir com aumento de proteínas inflamatórias, aumento de VHS, aumento de PCR, que são proteínas de fase aguda mesmo que a gente vê, porque é um paciente que está num estado de inflamação. Então, tem uma cena muito legal do filme que chama Wall-E, que vocês devem ter assistido na infância, que eu assisti também, muito bacana, que é a cena que ele chega na nave lá, quando ele vai para a nave dos humanos, fora da Terra, e aí um robozinho olha para ele e fala assim: Pera aí, isso aqui não é daqui não. E aí ele manda, e ele ativa então um conjunto de outros robôs que vem pegar o Wall-E ali e ficar tipo assim, manda para tentar destruir o Wall-E. E a ideia do nosso do sistema imune é que ele funciona desse jeito também. Então, existe um sistema que é responsável por encontrar coisas estranhas e um sistema que é responsável por destruir coisas estranhas quando esse primeiro fala para ele: opa, vamos destruir isso aqui. Sorry, can I Wow, 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 wow. Huh? Ah! E quais são as caixinhas dentro da reumato, né? Se eu falar assim, ó, abriu o armário reumatologia. Dentro do armário reumatologia tem várias gavetas. Quais são as gavetas? Tem a gaveta das artrites idiopáticas, tem a gaveta das vasculites, tem a gaveta das colagenoses, junto com as caixinhas miscelâneas, que é a caixinha do eu não sei onde colocar essas doenças, porque elas são tão especiais que elas mereciam uma caixinha própria. Aí, como cada uma merecia uma caixinha, a gente não deu elas, a gente só colocou ali dentro. Que são doenças como gota, são doenças como fibromialgia, que nem parece tanto reumato, às vezes quando você fala de fibromialgia parece até psiquiatria, mas daqui a pouco a gente chega lá. Doenças, então vão ter várias doenças aqui dentro dessa caixinha, perfeito? E para entender então como é que a gente vai compreender, como que eu faço para compreender as doenças dentro da reumatologia, né? A primeira coisa que você tem que entender e aceitar, e que é legal, é que a clínica médica na reumatologia é muito rica. As doenças, elas apresentam diversas manifestações clínicas que são muito características delas. Então, como eu falei, uma parte dos pacientes vai ter sintomas gerais, constitucionais, vai ter febre. Doutor, tô com febre, mal-estar, passando mal, enjoado, dor de cabeça, ai, a vida tá horrível. Tô com fadiga, indisposição, sintomas constitucionais gerais. Isso é a maior parte das doenças reumatológicas tem isso, mas existem coisinhas, existem
detalhes que vão te ajudar a diferenciar cada uma das doenças. Tem manifestações bem características de cada doença que, num contexto de prova de residência médica, você tem que se apegar nelas, porque nesses detalhes geralmente que te entregam as respostas das provas de residência médica e até às vezes o paciente na vida real, né, tanto quanto na questão de prova, mas também, né, o paciente tem uma manifestação super característica, uma manifestação que é patognomônica. Se inscreve aí embaixo, aí ó, virei youtuber. Tem uma manifestação que ela é patognomônica de uma doença, então você já tem um diagnóstico feito. Legal, né? E como mais que eu faço esse diagnóstico, né? Além dessas manifestações clínicas que você falou, João? Ainda bem que você perguntou. A gente pode fazer essa manifestação, esse diagnóstico também por exames de imagem ou exames laboratoriais. E os exames laboratoriais na reumatologia eles funcionam de um jeito um pouquinho especial, que eles são um pouquinho diferentes do que a gente está acostumado na nossa prática clínica, assim, do acadêmico de medicina, né? Ou do médico recém-formado, que são exames um pouquinho diferentes. Se eu falo, por exemplo, FAM, o que é FAM, João? FAM? Ah, FAM é fator antinuclear. Sim, mas como é que esse exame funciona, né? Bem, como eu falei, são anticorpos, né? Autoanticorpos, por isso que eu gaguejei. São autoanticorpos, né? E esses autoanticorpos, eles vão se ligar a regiões específicas do corpo humano. E não só do corpo humano, mas até da própria célula. Então, se você pegar o plasma dessa pessoa, colocar o plasma dessa pessoa em cima de uma célula, os autoanticorpos que essa pessoa tiver podem reagir com essa célula que você está colocando, o plasma da pessoa. E aí? E aí é que essa reação você consegue perceber. Você joga uma purpurina mágica ali em cima da célula, pegou a purpurina mágica, você vai jogar a purpurina mágica dentro dessa célula e vai brilhar. A gente chama isso de imunofluorescência. E cada doença reumatológica, ela apresenta, né, cada tipo de anticorpo, né, que ataca a célula, vai apresentar um padrão diferente na hora que ele for corar essa célula, né, na hora que a gente fizer essa imunofluorescência. Porque o que é essa imunofluorescência? O FAM, fator antinuclear, então ele vai ligar aonde? No núcleo, né? E aí, então, na hora que ele ligar ali no núcleo da célula, ele pode se ligar de um jeito que ele ligou inteiramente no núcleo da célula. Isso é característico de algumas doenças. Do mesmo jeito também que na hora que ele for ligar no núcleo, ele pode ligar fazendo vários pontinhos. Um padrão tipo granular, sabe? Em grânulos. Então, isso é característico de outra doença, isso é característico de outro tipo de anticorpo. Então, quando a gente for entender as doenças, a gente vai perceber que existem alguns exames que eles vão ver esses fatores que atacam o anticorpo, vai ter alguns fatores que atacam o citoplasma da célula, vai ter alguns fatores que atacam a própria membrana plasmática. É um dos tipos de anticorpo que a gente vê. Ah, João, e fator reumatoide? Isso é tão comum. Fator reumatoide, então, também é um tipo de anticorpo. Então, o que que é o diagnóstico dentro da reumatologia? Três coisas. Hoje a gente vai ver um padrão de coragem, coração, coragem, não sei, de coloração, um padrão de coloração de imunofluorescência, um padrão, então, de presença de autoanticorpos ou um gene que predispõe fortemente a uma doença. Existem doenças que são muito associadas a alguns genes, então você perceber que o paciente tem ou não tem este gene favorece ou não ou afasta o diagnóstico de uma doença. Perfeito? E, João, e como é que eu trato essas doenças autoimunes, né, que você está falando, que são bem graves, né? O paciente vai ficar muito mal, ele fica mal, tadinho. E como é que a gente vai tratar? Doenças imunes, a gente tem que suprimir esse sistema imune. Então a gente faz imunossupressão do paciente sempre? Sempre não. Depende da doença, cada doença vai funcionar de um jeito, mas por alto, se o seu paciente está com dor, você vai tentar reduzir a dor desse paciente. Mas se o paciente tem um sistema imune ativado demais, causando mal para esse paciente, você tem que suprimir esse sistema imune. E aí você tem várias classes de drogas. A mais comum e que eu acho que independente da sua especialidade médica você tem que dominar é corticoides. Corticoides, então, são uma classe de drogas que são muito semelhantes ao hormônio cortisol, que eles vão agir lá no núcleo da célula, estimulando a produção, então, de fatores inflamatórios. Então, se a gente administra o corticoide, a gente inibe essa produção de fatores inflamatórios, então a pessoa diminui seu sistema imunológico, só que tem muitos efeitos colaterais, então existem outras drogas também que a gente tenta associar aos corticoides, não porque o corticoide não trataria o paciente sozinho, mas é para evitar efeitos colaterais, porque corticoide de longo prazo é muito grave, a gente evita, sabe? A gente tenta não fazer sempre. Então existem drogas que são imunorreguladoras, como o metotrexato, a cloroquina, que
entra na classe dos antimaláricos, né? Mas, enfim, e existem imunorreguladores biológicos também, que vão inibir outras células específicas do sistema imune. Conforme a gente for falando das doenças, a gente entra um pouquinho mais nos remédios. Mas então é só é só entender por alto. Eu poderia cortar, não vou, porque eu não sei editar vídeos. Então é só entender por alto. Então, reumato, doenças que vão atingir o colágeno do paciente. Então, as doenças que vão atingir. Ainda bem que eu posso dar uma pausa e depois cortar isso, né? Porque eu sei editar assim. Então, reumato, especialidade médica que lida com doenças do tecido conjuntivo. Quais são as caixinhas da reumato? Collagenoses, artrites, vasculites e a caixinha de tudo que eu não sei onde colocar. Quais são os exames? A gente pode pedir fator antinuclear, a gente pode olhar anticorpos específicos, a gente pode olhar padrão de coloração, a imunofluorescência e como é que a gente trata com imunossupressão. Perfeito! Bem-vindo à reumatologia, eu espero que você goste tanto quanto eu gosto.